Eu sou a Vitória e você está no Redação Viva, seja muito bem-vindo. No vídeo anterior nós falamos sobre o início de ano na redação, então as pessoas, os futuros professores de redação, como é um jeito indicado para se começar o estudo de redação e o ensino da redação. Então nós falamos sobre esse início de ano, a importância do cronograma e o cronograma de tema e teoria. Então, se você ficou interessado, se você ficou curioso para saber, clica lá em cima que tem conteúdo bem bacana sobre isso, pode tirar algumas dúvidas que você possa estar tendo nesse início. E se você ainda não viu, eu sugiro que você veja por um outro motivo, porque nós daremos continuidade naquele conteúdo. Ou seja, para entender um pouco mais sobre o conteúdo que nós falaremos hoje, assista o anterior, que aí você pega toda a sequência. É claro que só esse também gerará uma eficácia bem bacana, mas para complementar todo esse estudo e toda a nossa jornada pela redação, sugiro que você assista também. Bom, no vídeo de hoje nós falaremos a respeito da redação teste. No anterior nós falamos a importância de começar por uma grade X, por uma grade Y, tendo em vista o ano que nós lecionaremos, mas hoje nós falaremos especialmente sobre a redação teste. Bom, quando eu continuo fazendo isso, eu sou corretora de redação, então no início de cada ano nós vemos muitos professores fazendo isso. Então nós recebemos uma proposta que foi utilizada como redação teste e esse professor ele vai dar aula normal e ele vai fazer, explicar essa redação e consequentemente, nós vemos essa redação, nós corrigimos essa redação teste para esse professor. Bom, o que nós vemos nessa redação e o que difere das outras redações é justamente a forma como corrigir e a forma como esse professor conduz e aquele feedback que é interessante. Então, a nossa correção vira o feedback desse professor, então depois tem toda uma preparação de arquivo, toda uma preparação de comentários acerca dessa redação teste e como ela aconteceu e quais foram os resultados a respeito dessa proposta. Uma dúvida que muitos de vocês podem ter, então preste atenção e veja se você também teria essa dúvida ou se você tem essa dúvida, que é justamente, mas a redação teste não vai tomar o meu tempo? Pois é, a redação teste, ela é o seu indicativo e o seu norte em relação à turma que você está lecionando. O que isso significa? É justamente essa redação teste que dará o panorama para você da turma e do nível em que eles se encontram e o que você vai ter de material para ser trabalhado. Ou seja, pode ser que você dê uma redação teste e você se surpreenda e aqueles alunos eles têm uma facilidade para escrever. O que isso significa? Que você, enquanto professor, poderá alcançar outros conteúdos e outras formas de abordagem. Diferente, por exemplo, se você tem uma turma que não conhece muita coisa, tem dificuldade com texto. Isso significa que, de repente, a cada aula que você daria para uma turma que já tem facilidade, seriam 2 aulas sobre a teoria, nessa você tem que dar 4. Então, por que é importante nós darmos uma redação teste? Justamente para você adequar o seu cronograma. No vídeo anterior nós falamos sobre a importância desse cronograma e eu até comentei com vocês que a satisfação que ele gera em quem está começando a carreira. E eu disse também que, além dessa importância, eu comentei que era fundamental entender e compreender que há variâncias, ou seja, há variantes nisso e há formas de
entender que pode mudar e inclusive vai mudar. E nossa, mas como que vai mudar? Justamente a partir dessa redação teste que nós faremos. Mas afinal de contas, né? O que é uma redação teste? Bom, a redação teste nada mais é do que uma avaliação que você está fazendo de primeira com os seus alunos. Ou seja, é uma redação que ela não vale nota, ela não vai entrar em contagem para fechamento de nota de bimestre, ela não conta absolutamente nada para o aluno, a não ser para o professor. Ou seja, para o aluno é mais um exercício que você vai passar, mas para o professor isso é de extrema importância, porque é a partir dessa redação teste que você vai conseguir adequar o seu cronograma, que você vai conseguir pensar melhor e ter um panorama melhor da turma que você tem. Isso significa que você vai conseguir identificar o que já será abordado durante o ano, ou o que você precisará com mais urgência abordar naquele ano. Bom, é importante que nessa redação teste você não diga ao aluno que vai ser uma redação teste, que eles estarão sendo avaliados e que isso não vai contar nota, mas é um panorama. Não. Diga apenas que é um exercício para nós continuarmos, né? Para você conhecer um pouco mais deles, para eles poderem pôr em prática coisas que eles já sabem, para que eles possam se mostrar no papel. Por que é importante não dizer que é um exercício que é avaliativo para você? Tem muitos alunos, geralmente os que não têm afinidade com a escrita, que se eles escutam que eles vão passar por uma redação teste, eles já criam um bloqueio, uma barreira muito grande. O que isso gera para você enquanto professor, se você causa esse sentimento? Você gera um aluno que já cria uma barreira com você logo de início. Isso significa o quê? Que aquele aluno ele vai ter uma resistência já com você, porque, poxa, logo na primeira semana eu já tenho que fazer uma redação teste que já vai ser avaliativa, poxa, eu tô voltando de férias agora e eu já vou ser avaliado. Então é importante que esse aluno, ao fazer essa redação, ele se sinta o mais confortável possível. E esse conforto só vai ser dado se você não dizer a ele que é um teste, que é uma avaliação. Eles já entendem que eles são avaliados o tempo todo e que escola realmente é esse parâmetro, é esse panorama todo de avaliativo. Então, não diga nada, diga que é apenas um exercício e que esse exercício ele não vai valer nota, mas é só para realmente começar a praticar sem preocupação. Tire essa preocupação que o aluno de repente vai sentir com essa redação teste e coloque realmente essa segurança nele de que ele pode fazer tranquilamente, que não tem problema nenhum, não tem certo e não tem errado. E aí, como nós faremos, então, essa redação teste? Bom, o que eu vou comentar aqui com vocês é realmente uma receitinha de bolo, como eu vi fazendo e como eu identifico como sendo muito eficaz. De novo, não tem certo ou errado, só a forma eficaz e que funciona e que eu vi funcionando nesses anos todos corrigindo redação e coloca a redação nisso. Nesse último ano foram mais de 1000 redações corrigidas, então eu pude comprovar essa receitinha de bolo que eu vou passar para vocês, então fiquem atentos. Bom, a primeira questão, a primeira fórmula aí veja qual gênero textual você deseja abordar. Por quê? É importante você já ter isso estipulado, porque é a partir disso que você vai conseguir fazer a sua aula.
tendo em vista que a redação teste, ela conta como uma aula de proposta e teoria, tá? Então não é um dia você chega, pedem para eles escreverem pronto, não. Você vai dar a teoria, vai dar o tema, vai dar a proposta, vai explicar essa proposta e a partir disso eles vão fazer esse texto. Então não é chegar, não é uma prova surpresa, tá bom? É só realmente um exercício para testar como eles estão e para você identificar a turma que você tem também. Então, primeiro, veja realmente qual é o gênero textual que você deseja abordar. Escolha. Aqui eu vou dar um exemplo que eu fiz, então só para vocês terem um exemplo e de repente seguirem ou não. No meu exemplo, eu darei carta. Então, gênero textual, carta, tá bom? Então, primeiro, veja qual é o gênero textual. No meu caso, carta. Segundo, estruture a forma de como esse gênero acontece. Então, por exemplo, eu optei por, usando o meu exemplo, que é carta, então eu vou precisar o que para estruturar a carta? Bom, eu vou precisar de cabeçalho, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Se você optar por qualquer outro gênero textual, tenha a estrutura pronta. O que significa? Lá na sua aula, enquanto você vai estar dando a teoria, explique a esse aluno como vai ser estruturado o gênero que você está pedindo. De novo, não é uma prova surpresa, é um exercício que vai ser dado partindo de teoria e tema, tá? Então não adianta você querer chegar para eles e incumbir isso, porque não é isso que você vai fazer em todas as suas aulas. A forma como você vai conduzir as suas aulas é entre teoria e tema. Então você já vai ter o reflexo disso na prática. Então, no meu caso, que foi o gênero carta, eu já estruturei isso já foi estruturado, isso vai servir de teoria para minha aula. Terceiro, dê uma situação para o seu aluno se colocar no lugar. Bom, se você quiser começar com o Enem, tudo bem. Partindo, claro, do princípio que você tem dos seus estudos, da turma que você está trabalhando, mas se é um início de estudo de redação para aquela turma, eu não sugiro que comece com o Enem. Eu vi isso acontecendo em alguns colégios que eu pude corrigir redação. Não foi, esse trabalho foi freelance. Isso também é uma outra possibilidade de professores de redação e que sabem, além de dar aulas, de corrigir material, que é poder pegar alguns trabalhos freelance. Então eu tive essa oportunidade de pegar um trabalho freelance, eram para corrigir 150 redações, tinha mais ou menos umas 2 semanas, e era um concurso de bolsa. Então eram alunos que estavam saindo do 9º ano do ensino fundamental e entrando no ensino médio, e eles exigiram dissertação. E aí era para eu dar nota e o desconto que eles teriam no curso todo seria baseado também pela nota da redação. Pouquíssimos, ou não, na verdade eu não me recordo de alunos que tenham tirado acima de 5. Simplesmente porque para eles que estão saindo, e assim, são alunos de ensino fundamental de escola particular. Então assim, o que isso mostra pra gente? Isso mostra que não é eficaz você querer dar uma dissertação. De novo, eles estão num período de transição, então as opiniões ainda não conseguem ser tão bem estruturadas a ponto de dar essa opinião, comprovar por exemplo e concluir. Isso significa que não adianta nós queremos dar um gênero Enem para eles fazerem como treineiro, sendo que eles ainda não têm a noção de texto, eles ainda não têm noção de estrutura de texto. Por isso que o Unicamp é o indicado a começar a ser dado como conteúdo.
Então, voltando, né, para nossa receita de bolo, por que essa situação, dar uma situação ao seu aluno é tão importante? Para que ele se sinta um pouco mais confortável, né? E além disso, é importante que essa situação seja o mais próximo possível da realidade dele. Então, assim, não adianta você colocar para ele se colocar no lugar de um prefeito da cidade X e a partir disso escrever algum comunicado. É longe da realidade dele, é longe daquilo que ele já passou como experiência. Ele nunca foi prefeito na vida e ele nunca obteve um cargo como esse. Diferente, por exemplo, se você der alguma coisa que se aproxima da realidade. Quando você dá uma proposta que aproxima da realidade desse aluno, é quando você consegue trazer esse aluno mais próximo de você. E esse aluno também identifica que você não é nenhuma professora que está exigindo além dele. Ou seja, você não está exigindo que ele seja já o melhor e que ele faça um textual. Então ele identifica a situação, ele se coloca e ele consegue desenvolver isso melhor. Então, no meu caso, né, primeiro eu peguei o gênero textual carta, eu estruturei as partes importantes desse gênero textual e em terceiro eu dei aqui, vou dar para vocês uma sugestão de proposta usando o gênero carta. Então eu coloquei: suponha que você é um estudante de ensino médio e viu, aqui pode ser ensino fundamental também, tá? E viu que a sua escola precisa de mais livros para a biblioteca local. Com isso em mente, escreva uma carta ao diretor da sua escola propondo uma campanha de arrecadação de livros. Pronto. Ele já é um aluno, né, regular, do ensino regular, então para ele fica muito mais fácil identificar e ele vai saber até mesmo como conduzir a linguagem. Se você coloca algo que é muito distante, a linguagem vai ter falhas. E aí pode ser que você avalie esse aluno como: nossa, ele não sabe se expressar muito bem, sendo que na verdade ele ainda não tem essa formação toda e essa formalidade toda que precisa. Ainda que o gênero exija uma certa formalidade, né, já que nós estaremos pedindo que ele se dirija ao diretor da escola, mas isso ainda é mais viável do que colocar ao prefeito, ao presidente, enfim, qualquer outra coisa. Então aqui fica uma receitinha de bolo mesmo. Definiu o gênero que você precisa, defina a estrutura desse gênero e em terceiro, pense em uma situação que vai aproximar esse aluno. E vamos lá, então, afinal de contas, o que nós avaliaremos então nessa redação teste? Bom, alguns professores acabam tendo dúvidas de, afinal de contas, o que nós vamos avaliar, sendo que é uma redação teste e eu não os conheço muito bem, quais são os parâmetros que eu preciso avaliar, quais são as abordagens que eu devo fazer, quais são as referências que eu preciso ter, quais são os pontos importantes que eu preciso olhar. Primeira coisa de tudo, anote, tenha com você quais são os critérios que será avaliado. Por quê? Isso gera muita dúvida. Mas por que eu tenho que ter anotado o que eu estou exigindo na proposta? Eu não posso só dizer ao aluno? Sim, você pode. Porém, tenha isso anotado e tenha isso inserido dentro da teoria que você vai dar dentro de sala de aula. Então, quando você estiver falando sobre o tema da semana, aborde para ele: olha, eu quero que você faça isso, eu vou avaliar, né, enquanto vou exigir isso como avaliação, os critérios X, Y, Z. O que isso significa? Você vai deixar claro para o aluno quais serão as suas avaliações acerca do que você está dando. Então, para que não fique para ele: mas será que ela vai avaliar isso? Será que ela vai avaliar aquilo? E na hora que for de fato ocorrer essa avaliação, você avalia outra coisa que ele não tinha pensado.
deixe sempre o mais claro possível para o seu aluno o que você está buscando com o texto dele, o que você está procurando no texto dele. Porque é isso que o vestibular vai fazer. O vestibular vai pedir para que ele atenda determinados critérios, e se ele não conseguiu ainda compreender que ele precisa abordar isso, porque se ele não abordar isso vai ser descontado, fica um pouco complicado. Então nós já estamos treinando esse aluno para que ele possa fazer qualquer prova em que haja critérios a serem cumpridos. Eu, particularmente, sugiro que nesse começo de texto vocês avaliem principalmente os desvios gramaticais e a estrutura de texto. Ou seja, se o texto que ele está fazendo tem começo, meio e fim. Pode ser que, e aí dentro desse começo, meio e fim, pode ser que o começo ele não tenha uma conclusão, o meio tem algumas falhas, o fim talvez não tenha retomado tudo, e tudo bem. Mas você percebe que aquele aluno conseguiu desenvolver começo, meio e fim. Por que isso é importante? Se nós identificamos que essa turma, de um modo geral, consegue fazer começo, meio e fim, nós já temos meio caminho andado. Por quê? Ele já sabe como conduzir o texto, ele já sabe as partes importantes desse texto. Porque depois, para você ajustar, acaba ficando um pouco mais fácil. Então, dentro até mesmo do seu planejamento de aula, se você identifica que esse aluno sabe começo, meio e fim, você só vai precisar ensiná-lo a como trabalhar cada uma dessas partes. Mas a base, a teoria em si já está pronta. E por que os desvios gramaticais? Aqui, isso foi uma coisa que eu percebi ao longo dessas mais de 1000 redações corrigidas só no último ano e tantas 1000 outras nos anos anteriores enquanto corretora. É importante, eu via muitos erros gramaticais, só descontava nota e pronto. Depois de um tempo, eu tive uma sacada interessante que foi: caramba, eu vejo tantos erros gramaticais na turma A, mas não vejo na turma B. E aí foi quando eu decidi optar por comunicar ao professor de gramática. Então eu não era professora de gramática dessa turma, mas eu decidi comunicar a coordenação e consequentemente a esse professor. O que aconteceu nisso tudo? A coordenação veio me agradecer por ter realmente comentado: olha, eles têm mais dificuldade com gramática. Isso avaliou até mesmo o trabalho do professor de gramática. Então ele pôde estar mais atento em alguns pontos que na turma B ele não estava, mas que a turma A precisava estar. Isso revela o quê? Bom, isso revela o seu profissionalismo enquanto professor de redação, enquanto mesmo que iniciante de professor de redação, já mostra que você tem um olhar atento, que você não está trabalhando só e vendo só o conteúdo de redação. Mostra também que você é um funcionário, né, é um professor de multifuncionalidades, ou seja, você também está atento à gramática, você também está atento a outros contextos que abordam a redação, mas que não necessariamente é a sua área. No meu caso, gramática não é a minha área, mas isso foi importante para mostrar justamente essa coordenação de que, olha, eu não estou atenta só ao conteúdo de redação e se eles estão fazendo um texto com começo, meio e fim. Eu também estou atenta se a gramática tá bacana, se eles têm muita dificuldade em relação a isso e, consequentemente, você acaba gerando uma corrente nisso tudo de avaliação de um todo. Então, você consegue também motivar e colocar a outros professores alguns conteúdos que de repente precisam ser revistos. Às vezes são 2 aulas de um conteúdo em específico, como por exemplo vírgula, que já melhora. Então você, enquanto professor de redação, não vê tantos desvios assim, não precisa mais ficar comentando tudo isso.
aquele aluno ele se sente mais seguro e vê que já melhorou, isso gera um estímulo a ele, e o professor de gramática que consegue desempenhar também um melhor trabalho. Então é importante que essa visão aconteça e que você não foque única e exclusivamente na redação. E perceber que um ato seu, de uma percepção sua, conseguiu impactar na vida de alunos e que ele conseguiu melhorar um conteúdo que vai ser abordado de repente em algum vestibular. O professor de gramática que soube desenvolver melhor o trabalho dele. E você, enquanto, mesmo que iniciante nessa jornada toda, já conseguiu aí uma satisfação e perceber que você não vai ser qualquer professor de redação. Que é isso que nós estamos buscando, né? E ainda dentro dessa avaliação toda que nós estamos falando, realmente veja essas partes. No meu caso, como eu dei para vocês o exemplo de proposta, na minha proposta eu vou avaliar justamente isso. Se o texto tem começo, meio e fim e se a gramática está correta. Ah, mas você só vai avaliar isso? Sim, eu só vou avaliar isso nesse começo, porque é a partir desse começo que eu consigo ajustar o meu cronograma. Então, o meu cronograma de aula vai conseguir ser ajustado a partir disso. Então, a partir das referências que eu tenho, eu vou conseguir ajustar esse cronograma e perceber o que eu preciso de mais teoria, se é mais temas, o que afinal eu preciso avaliar e executar e trabalhar junto com essa turma que eu estou fazendo, que eu estou lecionando. Bom, o vídeo de hoje é isso. No próximo nós abordaremos justamente como funciona a avaliação. Então, como comentar, como corrigir, como deve ser o comentário dessa redação e, principalmente, o que essa redação vai trazer para nós e justamente como nós conseguiremos ajustar o nosso cronograma. Será mesmo que a redação, nessa primeira avaliação, ela consegue ajustar esse cronograma todo? Então, no próximo vídeo nós falaremos sobre isso. Se você gostou desse, por favor, compartilhe, comente. Se você conhece alguém que gostaria de visualizar esse tipo de conteúdo, envie. E, por favor, deixem também as suas dúvidas para que nós possamos compartilhar e trocar e realmente ser uma via de mão dupla.